Você está experimentando uma calça jeans, um vestido ou uma jaqueta e está prestes a enfiar a mão no bolso quando percebe que não há bolso de verdade. Ele simplesmente não está lá. Mas por que alguém criaria bolsos nos quais você não pode colocar nada? Agora seria um bom momento para pegar seu iPhone que foi do falso bolso para o chão. Bem, o motivo dos bolsos falsos é simples. Se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Eles podem alterar a forma desse vestuário. A solução? Livrar-se de bolsos em áreas-chave. Além disso, os bolsos falsos são obviamente mais baratos e eles não ficam embolados. Curiosamente, essa prática remonta ao século XVII. Nessa época, os bolsos eram realmente removíveis, pareciam pequenas bolsas. As mulheres, por exemplo, podiam movê-los de uma roupa para outra. Infelizmente, também era muito conveniente para batedores de carteira. Eles podiam pegar esse bolso e fugir com ele. As roupas se tornaram mais aerodinâmicas, bolsos finos começaram a ser costurados diretamente nelas, em vez de bolsas acopláveis. Acreditava-se que isso tornava a forma da silhueta de uma pessoa mais atraente, mas logo as saias mais justas entraram na moda, e os bolsos sumiram. E as pessoas começaram a usar bolsas. Hoje em dia, a maioria dos bolsos é real, mas alguns deles ainda são falsos. Então, como podemos ter certeza de que não transformaremos um bolso falso em um buraco pensando que é real? Em primeiro lugar, dê uma olhada na costura ao longo da borda do bolso. Se você vir um único fio solto, apenas corte um pedaço dele e comece a puxar com cuidado. Se o bolso for real, o fio sairá facilmente. Mas se sentir que a costura não se move, provavelmente você tem um bolso falso em suas mãos. Se for o caso, deixe como está. Agora, vamos passar para outros objetos do cotidiano que podem estar escondendo alguns segredos. Por exemplo, esses sulcos em alguns tipos de chips. Por um lado, eles ajudam na distribuição de especiarias e temperos. Todas aquelas substâncias que fazem suas batatinhas terem gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro desses sulcos. Além disso, os sulcos tornam os chips mais crocantes. Os marca-textos são feitos com uma tinta fluorescente semitransparente especial, que pode brilhar no escuro. Os tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. Antigamente, o primeiro jeans tinha um problema. Trabalhadores e mineiros, que eram os primeiros usuários de jeans, usavam demais essa pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não resistiam ao estresse e rasgavam. Pequenos pinos de metal foram inventados para evitar que isso aconteça. A maioria dos zíperes metálicos tem um cadeado oculto. É por isso que você não deve deixar a alça do zíper para cima. Ao puxá-lo para baixo, ele trava automaticamente. Tudo graças a vários sulcos minúsculos escondidos embaixo da alça. Agora, vamos falar daquelas linhas horizontais em garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, torceriam facilmente ou até quebrariam. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente e você pode aproveitar o banho por mais tempo, com ou sem seu patinho de borracha. Já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? É chamada de fluido de rolha. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir no papel. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta em gel não funcionaria. O fluido sempre fica em uma posição e não se dissolve com o gel, nem se move para trás ou flui para fora da caneta. Os orifícios na parte inferior dos fones de ouvido permitem que o ar circule pelos alto-falantes. Eles ajudam a aumentar as baixas frequências, tornando os graves mais profundos. A qualidade do som também fica muito melhor. Alguns recipientes de leite têm umas marcas nas laterais. Deve ter sido amassado básico na hora de estacionar. Tô brincando. Essas marcas servem a vários propósitos. Quando o leite estraga, esse processo geralmente causa acúmulo de alta pressão dentro do recipiente. Eita! É aí que essa marca é útil. Ela não deixa a jarra explodir.
Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E, novamente, esse acessório aparecerá e evitará que o recipiente quebre dentro do freezer. É algo bom! As janelas do avião têm bordas arredondadas e essa é uma medida de segurança crucial, pois evita acidentes. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas do avião fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, entrariam em colapso. Se você olhar atentamente para as linhas de um bonde, verá que elas zigue-zagueiam para frente e para trás, em vez de ir em linha reta. O problema é que todos os bondes têm pantógrafos presos ao teto. A parte superior do pantógrafo é gradualmente desgastada pelo fio e, eventualmente, precisa ser substituída. Para desgastá-la de maneira uniforme, o fio não é instalado estritamente ao longo do trajeto do bonde, mas em zigue-zague. À medida que o bonde se move, o pantógrafo desliza ao longo do fio e se desgasta uniformemente. Você deve ter se perguntado por que alguns recipientes de gasolina têm 2 orifícios com tampas, um maior e outro menor. Antes eu pensava que o buraquinho era usado para colocar alguma coisa em um recipiente menor, mas me enganei. Uma ocasião muito rara. Na verdade, você deve destampá-lo antes de despejar a gasolina pelo buraco maior, para evitar que ele espirre e derrame em suas roupas e no chão. A maioria das casas de botão em uma camisa são verticais, mas as de cima e às vezes as de baixo são horizontais. A razão é simples, esses 2 botões escapam com mais frequência do que outros. Felizmente, os produtores encontraram a solução que pode evitar que esses botões escorreguem. Casas horizontais! Que engenharia! Os botões tendem a escorregar menos dessas casas. Saquinhos de açúcar ou sal são mais fáceis de abrir do que muitas pessoas pensam. Não há necessidade de arrancar uma das pontas. O caminho certo é, na verdade, rasgá-los no meio. Alguns sapatos têm laços saindo na parte de trás. Seu principal objetivo é ajudá-lo a calçá-los com mais facilidade. Basta puxar o laço enquanto empurra o calcanhar para dentro do tênis, por exemplo. Você também pode usar esses laços para pendurar os sapatos em um gancho quando estiverem sujos ou quando quiser secá-los após a lavagem. Ou você pode passar os cadarços por ali se quiser amarrar pelo tornozelo. Quando você está a bordo do avião, pode ver um pequeno triângulo sobre o assento. Esses triângulos mostram à tripulação os melhores pontos para verificar os flaps pela janela. Se o seu calçado estiver muito escorregadio, basta pegar um pouco de lixa e esfregar no solado para dar melhor tração. Eles ficarão mais aderentes e você poderá usá-los na chuva. Se ficarem muito molhados, podem ficar grudentos. Se você fizer vários furos no fundo da lata de lixo, colocar e retirar os sacos de lixo, ficará muito mais fácil. Você não terá problemas com a sucção. Geralmente, você encontra sílica em gel em bolsas, sapatos e muitas outras coisas. Esse gel absorve o excesso de umidade, não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns pacotes de sílica em gel dentro deles. A garrafa térmica não foi inventada para manter o café quente. Ela foi feita por um cientista escocês que só queria um lugar seguro para manter seus produtos químicos em uma temperatura estável. Então ele pegou 2 garrafas, colocou a menor dentro da garrafa maior e aspirou o ar entre elas. Bem, de qualquer forma, obrigado pelo café quente!